pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno, se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque há pregação da palavra, há arrependimento, há oração, há confissão de pecados, há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. E aí a pergunta, não é, como então a gente pode saber? Eu creio que a resposta está naquilo que Jesus disse, né? Pelo fruto conhecereis. Já que uma das características principais do avivamento espiritual é a santificação, é a mudança de vida, e a mudança de vida só pode ser percebida e aferida com algum tempo, eu creio que a resposta definitiva a essa questão, se o que está acontecendo em Asbury é realmente um avivamento da mesma categoria dos reavivamentos espirituais, do segundo grande avivamento na Inglaterra, avivamento nas 13 colônias e tudo mais, só o tempo vai poder dizer. Nós esperamos, né, na expectativa, com muita alegria, que esse fruto apareça, porque até agora todos os sinais apontam para que se trate de um verdadeiro mover do Espírito de Deus, mudando o coração, transformando vidas, trazendo glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo. Graça e paz a você inscrito aqui no canal do Presbítero Pedrosa, eu sou a Voz Apologética. E no vídeo de hoje vou estar falando sobre o avivamento que está acontecendo na Universidade de Asbury nos Estados Unidos. Faz 8 dias desde que um culto em uma capela na Universidade de Asbury, no Kentucky, se transformou em um avivamento, onde Deus tem se movido entre os estudantes e o corpo docente de uma maneira poderosa. De acordo com a CBN News, que visitou o culto na universidade durante sua sexta noite, centenas de pessoas vieram de perto e de longe para desfrutar da presença de Deus. Até mesmo à meia-noite o auditório ainda estava lotado e com mais pessoas entrando. O presidente da Universidade de Asbury, Dr. Kevin Brown, compartilhou que nas 2 últimas noites, aproximadamente mais de 3.000 pessoas estiveram presentes na capela para adorar o Senhor. Ainda estamos tentando criar algum espaço para o que está acontecendo aqui e isso é um equilíbrio delicado e estamos tentando administrá-lo o mais atenciosa e fielmente possível e administrar o que está acontecendo no campus, disse ele. Além disso, um estudante de Asbury chamado Christian Alexander apontou que ele ora para que este avivamento se espalhe pelas igrejas e pastores e gere uma nova paixão por Deus. Minha oração é que isto encorajará as igrejas, encorajará os pastores, encorajará os crentes justos e apenas despertará uma fome pelo Senhor, porque novamente não se trata de Asbury, mas de Jesus, disse. Por fim, o que começou em Asbury está se espalhando à medida que estudantes de quase 2 dúzias de campos universitários se unem para participar dos cultos de avivamento. O que Deus começou em Asbury há mais de uma semana não dá sinais de que irá parar. A chama que se acendeu entre alunos, professores, líderes e visitantes na cidade de Wilmore já pousou sobre a universidade em 1970, em uma época de agitação política e social nos Estados Unidos, de acordo com o site da Asbury. No dia 3 de fevereiro de 1970, acontecia mais um culto regular das 10 horas na Capela Hughes Auditorium. Segundo a revista Impasto, o reitor Custer B. Reynolds, que estava escalado para pregar, anunciou que Deus o estava guiando para não ministrar naquele dia e dar oportunidade para os estudantes testemunharem. Assim, durante 20 minutos, alguns alunos se levantaram e falaram o que Deus havia feito em suas vidas e as experiências que estavam tendo com Ele. Quando o culto estava pela metade, o Espírito Santo começou a se mover na capela. Um aluno levantou de repente e declarou que estava aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador naquele momento, surpreendendo a todos. O jovem era conhecido no campus por não ter uma vida cristã exemplar e por diversas vezes quase foi expulso da escola. Ele testemunhou que há 3 dias não sabia porque havia ido para Asbury University até ouvir sobre Jesus por colegas em seu dormitório. Logo depois, a capela foi tomada pela presença de Deus e uma multidão de universitários fizeram fila para também testemunharem no altar sobre a transformação que estavam vivendo em Cristo. Antes do fim do culto, um professor foi guiado pelo Espírito a fazer um apelo por arrependimento. Sem precisar reforçar o convite, 200 estudantes levantaram e se ajoelharam em frente ao altar, quebrantados.
Constrangidos pela presença palpável de Deus, muitos confessaram pecados publicamente e se reconciliaram com o Pai. Alunos e professores se viram contritos, chorando, orando e louvando. Alguns deles procuraram pessoas que haviam ofendido, pediram perdão e se reconciliaram. O culto, que deveria durar 50 minutos, continuou por 185 horas nos 7 dias seguintes, sem interrupção. Naquela semana, as aulas da universidade foram canceladas e uma multidão se reuniu no Hughes Auditorium para adorar ao Senhor e testemunhar. Quando você entrava na parte de trás do Hughes Auditorium, havia uma espécie de aura, uma espécie de brilho sobre a capela, relatou David Hunt, um médico de Louisville que era estudante na época ao Messiah Missions. As notícias sobre o avivamento em Asbury logo ganharam as manchetes de jornais, rádios e canais de TV. Pessoas de outros estados e até mesmo do Canadá viajaram até a universidade para testemunharem com seus próprios olhares o mover de Deus. O avivamento continuou pelos 50 dias seguintes, com uma multidão de pessoas aceitando Jesus e confessando seus pecados. Os encontros eram liderados pelos professores como Reynolds e Clarence Hunter. Durante uma entrevista, um repórter pediu a Kinlaw, presidente da Universidade de Asbury na época, que explicasse o movimento que acontecia no campus. Eu disse, bem, você pode não entender isso, mas a única maneira que conheço para explicar isso é que na manhã da última terça-feira, por volta das 10h40, o Senhor Jesus entrou no Hughes Auditorium, e Ele está lá desde então, e você tem toda a comunidade prestando homenagem à sua presença, lembrou Kinlaw, ao Messiah Missions. Ficou muito quieto, disse Kinlaw, rindo ao se lembrar da resposta que deu ao repórter. Com a notícia do avivamento se espalhando, a Universidade de Asbury começou a receber ligações, pedindo que os estudantes fossem a igrejas e a outras faculdades compartilhar o que Deus estava fazendo em Wilmore. Foi assim que 2.000 equipes, formadas por universitários, saíram para testemunhar sobre o avivamento em pelo menos 130 universidades e também em igrejas, espalhando o mover do Espírito Santo por todo o país, conforme o site da Asbury. Nas décadas seguintes, a Universidade de Asbury foi tingida por outros avivamentos que varreram o campus e impactaram outros lugares dos Estados Unidos. Agora, em fevereiro de 2023, a história se repete no mesmo lugar. A geração atual de estudantes da Asbury está reunida no Hughes Auditorium, experimentando o mover que eles tanto ouviram os ex-estudantes relatar. Avivamento, como o nome está dizendo, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava num estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Avivamentos aconteceram no período do Antigo Testamento, quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos e que traziam o povo de Deus que estava desviado de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. No período do Novo Testamento, nós encontramos o dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja toda reunida, capacitando-os para cumprir a vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a longa história da igreja cristã nos mostra exemplos de períodos em que a igreja de Cristo declinou, se afastou da vontade de Deus, da palavra de Deus, adotando práticas e doutrinas estranhas a ponto de se tornar irreconhecível. Um bom exemplo de uma intervenção de Deus em avivamento foi a reforma do século XVI, que não foi somente uma reforma da liturgia, da eclesiologia, da doutrina da igreja, mas da renovação dos corações, do desejo de amar a Deus com sinceridade e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Depois da reforma, a história da igreja nos informa
Quantas e quantas vezes avivamentos aconteceram em países como o país de Gales, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a África do Sul, na Indonésia e em muitos outros lugares onde a palavra de Deus foi pregada e anunciada. Se o Brasil já passou por um avivamento, só pode ser respondido se nós entendermos avivamento como sendo esse retorno a Deus em arrependimento, mudança de vida, trazendo impacto para a sociedade e para a nação ou cidade onde ele acontece. E a história da igreja no Brasil não nos permite dizer que já houve um grande avivamento em grande escala no Brasil. Mas nós não podemos negar que Deus tem estado presente na vida da igreja brasileira, na história da igreja no Brasil. E nós vemos sinais de reavivamento, de mudança de vida, pessoas sendo transformadas e intervenções poderosas de Deus abençoando a sua igreja, mantendo a sua igreja pura, viva, ativa, mesmo em meio ao caos das seitas e das confusões doutrinárias que permeiam a vida da nossa igreja. Eu creio que nós devemos orar constantemente para que Deus nos visite poderosamente, com uma renovação espiritual, reformando. Nós não podemos separar as duas coisas, avivamento e reforma. Reformando a vida da igreja, trazendo a igreja de volta à pregação fiel da palavra, à celebração correta dos sacramentos e ao exercício da disciplina. Oremos por avivamento. Diante de tudo exposto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, comentário e compartilhamento. Venha ser também membro do clube de parceiros deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Uma vez mais eu agradeço a sua atenção e participação neste vídeo. Fica com Deus e até a próxima!